Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Entendendo a importância desse momento, desse dia, a iniciativa, começarmos essa movimentação, movimentações outras que já aconteceram sem esse nome ou sem o interesse de ser o paradoxo do Foro de São Paulo, mas não podemos desprezar aquilo que já começou, que já frutificou. Algumas pessoas podem entender esse momento como um momento onde deveria ter muita gente, mas tem pouca gente. Onde deveria ter muitos parlamentares, mas tem poucos parlamentares. Onde deveria ter muitos patriotas e religiosos que se reúnem nas praças e lotam as avenidas, mas não estão aqui. Mas isso não faz parte desse contexto. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. O Foro de São Paulo faz 26 anos e deve ter sido um começo pequeno entre o Lula e Fidel Castro. E eles entendiam que um dia, 26 anos depois, eles chegariam a um momento épico como esse, onde uma nação como o Brasil, que alimenta 1/3 do mundo, haveria de recebê-los com pompa, ditadores inescrupulosos, negadores da fé, negadores dos direitos, assassinos da moral alheia, esses que matam, homossexuais, que perseguem cristãos, que fecham igrejas. Esse sonho acumulado no coração dessa gente e nunca esconderam, porque eles verbalizaram. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração deles sempre estiveram cheios de tudo isso que nesse momento eles realizam aqui com o suor do povo brasileiro, desde a água mineral que bebe, a hospedagem dos hotéis, os nossos policiais, que são assalariados do nosso suor, a estrutura de governo, que são desfrutadas nesse momento por ditadores tiranos, sanguinários, que matam e que idealizaram tomar e tornar uma América Latina de pedintes, de dependentes de cesta básica e dominados moralmente, psicologicamente e até religiosamente pelo Estado. Eu me lembro que quando eu fazia os meus enfrentamentos no início do meu mandato ou da minha vida, com as crenças que tenho hoje, o padre Kelmer, de quem me tornei amigo, por uma insistência dele, não é que eu não quisesse ser amigo, mas ele descobriu meu telefone faz um tempo, sim, e ele é chato pra caramba, ele fica insistindo em cima, e ele me chamando de Salvador, me chamando, eu sou padre aqui na Maré e tal, eu tenho aqui o candidato de direita, e eu atendi o padre. Falei, esse padre vai parar, eu vou atender ele e ele vai parar. Eu atendi o padre, ficou pior, porque nós nos tornamos amigos, e aí ele me falava do candidato dele empolgado e querendo um vídeo. Eu disse, eu não vou gravar, padre, eu não conheço. Mas é assim, mesmo sem conhecer, me atenda, porque nós precisamos nos juntar, padre, mas eu não sei quem é, eu não vou. Não, mas eu gravei o vídeo. E aí o padre me chamou para ir a Maré, porque ele estava fazendo uma grande campanha, o povo era pescador. E eu disse ao padre, posso te dar uma ideia? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou discutir o dízimo com você, biblicamente, vou discutir a oferta com você. E aquilo que é anarquizado por aqueles que não confessam a fé no segmento evangélico, e até religiosos, são religiosos praticantes, mas que criticam o dízimo e a oferta. Você é padre, eu quero discutir dízimo e oferta com você, porque você vai melhorar a vida do povo ensinando eles a acreditar no dízimo e na oferta. E o padre passou a me ouvir e nós viramos amigos. E vi no padre um conservador, consciente, corajoso, saindo em defesa de outros clérigos que colocavam-se à disposição do povo brasileiro de forma corajosa, pagando o preço de serem massacrados por bispos ideológicos, comprometidos com Lula e Maduro e companhia, mas alguns padres corajosos, um grupo de padres que não são ideológicos, são cristãos de fato. E aí, padre, eu volto na história para lembrar que essa defesa toda que eu estou dizendo que fazia, muito antes de tudo, a minha primogênita está ali. Quando eu levei os primeiros drogados para dentro de casa, as minhas filhas nasceram nos braços deles. Quando as pessoas achavam que aquilo era uma loucura, isso faz mais de 40 anos, era uma irresponsabilidade. Você tem um bandido dentro de casa, tirado de cadeia, mas que pela grade dizia a mim assim, eu quero mudar de vida, me ajuda. E eu ia atrás do juiz, ia atrás do promotor, pedir, solta esse cara que eu vou levar ele para minha casa. O juiz falava, mas você vai levar ele para sua casa? Eu vou. Ele quer mudar de vida. Então aprove Deus que na sua citação a minha primogênita estivesse ali. Foram eles que arrancaram os primeiros dentinhos, foram eles que ensinaram a andar de bicicleta, e lá se vai, 40 e tantos anos. E é o ar que nós respiramos, é a vida que nós levamos. A minha instituição, Projeto Vem Viver, não depende da Senad, Secretaria Nacional Antidroga. Não depende do governo do Estado do Espírito Santo. Não depende de ninguém a não ser de Deus, como foi nos primeiros dias. Nunca esperei que o prefeito, o governador, aliás, tenha lutado para que essa Senad chegasse onde chegou hoje, para que as entidades terapêuticas, que esse nome a esquerda quis dar na marra, porque eles não queriam, eles queriam acabar, mas acabaram rotulando como comunidades terapêuticas, porque o que eu gosto é do nome raiz, Casa de Recuperação. Esse é o nome raiz. Eu vi nascer a Fazenda da Esperança, dos católicos. Eu vi a movimentação da Canção Nova. Então nós somos um país que nós não precisamos
separar denominações. Nós somos um país majoritariamente cristão, ponto. Majoritariamente cristão, independente da nossa doutrina. A doutrina nos afasta, mas a vida nos une. E nós passamos muito tempo na defensiva. Quando a esquerda põe as unhas de fora, vem o Foro de São Paulo, e eles decidem que vão chegar ao governo de qualquer maneira, e dizia o Lula, o vídeo está aí, isso não morre. Vai durar 30 anos, não vai ser de uma hora para outra. Nós temos que começar pelas escolas, pelas pastorais. Ele estava falando em doutrinação. Essa palavra doutrinação virou criminosa para nós, mas é absolutamente democrática para eles. Eles dizem as igrejas estão fazendo doutrinação. É isso mesmo. Escola dominical é para doutrinar. A célula é para doutrinar. E quanta gente tem vocação, porque vida pública é vocação. O problema é que nós estamos mandando para a vida pública e estamos votando em gente sem a vocação da vida pública. Ele tem a vocação ideológica e uma vocação pessoal, do enriquecimento ilícito. Quando é tão fácil nesse país, principalmente num momento como esse, tudo que eles estão achando de mais maravilhoso é ser bandido no Brasil. Ser bandido no Brasil é ter privilégios. Ser bandido no Brasil é ser glamourizado. Ser bandido no Brasil é ter o seu sigilo guardado. Não poder quebrar o sigilo do seu telefone. Está aí o Adélio Bispo. Não saber nem quem é qual o número do telefone dos advogados milionários. De um cara que é preso, esfaqueia um presidente da República, que aliás agora está sendo julgado e possivelmente será condenado por não ter cometido o crime. Estamos numa sequência de condenados. Dilma condenada por crime de responsabilidade fiscal. O Lula condenado por assaltar a nação. E Jair Bolsonaro crucificado por ter amado a nação. Dias difíceis, onde todos nós somos conclamados, chamados, compungidos a nos encolher. E dizer o que eu digo para mim algumas vezes. Será que não é hora de parar? Eu não sou a placatória do mundo. Não sou a palmatória do mundo. Eu não vou mudar o mundo sozinho. E eu falo para mim, tenha calma. Amém. E eu sei que cada um de vocês, ao ver uma manchete, ao ler alguma coisa, comandante do PCC está solto, mandante absoluto foi transferido, mora em Brasília, todos nós corremos perigo, general. O crime compensa. Foi preso com 20 quilos de cocaína, 1 tonelada de cocaína, está solto e levou a cocaína junto. Foi preso roubando a padaria, entrou com processo contra o dono da padaria porque agrediu ele que ia roubar a padaria. Está solto e o dono da padaria vai ter que indenizar. Roubar um celular, isso é muito comum, dar um tiro na cabeça depois, mais comum ainda. A lei e a justiça, elas andam juntos como se fosse uma dupla sertaneja. Mas quando a lei se prostitui, é hora de fazer justiça. E quando a justiça falta, é hora de nós nos despirmos de tudo que somos e pensamos sobre nós mesmos e depender unicamente de Deus. A lei se prostituiu e não há justiça. Nós precisamos depender só de Deus. Sabe por quê? É essa boca que diz: não cai um fio de cabelo sem que tenha autorização do Senhor. A nossa boca. Não cai uma folha de uma árvore sem que tenha autorização dele. Ele é Senhor, Ele é soberano. A gente fala isso em dias festivos, em dia de sol, céu de brigadeiro. Mas quando a adversidade vem, parece que nós nos esquecemos disso. Eu tenho ido não demais, eu queria ir todo dia, mas quem mais vai sou eu. Outros que já foram sabem da experiência. Quando eu entro na colmeia, eu entro com o coração apertado, na papuda com o coração apertado. E chego lá, sou assaltado por um sentimento de força. Quando aquelas mulheres, você fala, elas são mais frágeis. A gente esquece que o útero é a diferença, porque é o ninho da vida, é onde começa a nossa luta. Nós só estamos aqui por causa do nascituro. Nós estamos reunidos aqui porque a força vem de quem não nos deixa desanimar. E quando eu saio de dentro da colmeia, saio de lá, assim dizendo, Deus, eu entrei aqui para trazer uma palavra, uma vida, uma esperança. E embora doídas, sofridas, num calabouço, elas exalam esperança, amor à pátria. Ao se despedir de mim, começa a cantar o hino nacional, parece que vai voar o teto da colmeia. Golpistas, terraplanistas, genocidas e agora nós somos terroristas. Não vai colar. É por isso que tem muita esperança nessa CPI, embora essa loucura de não querer investigar nada. Mas a minha esperança é de que ao investigar, nós encontremos alguém que tenha pelo menos o nível de César de Batiste. Aí terá terrorista sim, que queimou criança viva, depredou patrimônios, que destruiu pai, mãe, filhos que viram pai e mãe em chamas diante de si e que foi tornado um cidadão inocente no Brasil. Como dizer que alguém que canta o hino nacional, que abre a boca e diz porque ele vive e posso crer no amanhã, virou terrorista? Isso faz parte de um recolhimento que nós fizemos em parte do tempo. Quando abrimos mão da política, é preciso entender, padre, que quem não faz política sofre política. Nós abrimos mão da política, espiritualizamos tudo, abrimos mão do enfrentamento. Eu me lembro quando o bispo Rodovalho, com o Hilton, criaram o FENASP. Eu sei porque eu sou um dos que mais viajei, porque por conta da CPI do narcotráfico, eu havia construído um nome no Brasil. E nós começamos a nos reunir Brasil afora com pequenos grupos. Isso aqui é uma grande multidão. E foi do FENASP. Quem é fruto do FENASP? O senador Girão. Girão vivia levantando cartaz, vivia no meu gabinete, contra as drogas, contra o aborto. Ninguém sabia quem era aquele homem simplório, mas um empresário de valor que gerava emprego, mas que tinha a sua alma posta na vida e no país, nos valores. Esse homem é fruto disso. E aí a gente vê essa geração Josué, essa geração Caleb, a geração
Nicolas, André Fernandes. Essa geração hoje, que aí está o Jorge Seife, que para mim é uma grande surpresa na vida pública, no enfrentamento, sem medo. E nós precisamos, a partir de agora, politicamente, ter o complexo de Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo. Ele trouxe a linguagem de que eu tenho um time propositivo. Meu time propõe o jogo. O futebol brasileiro era um futebol reativo antes dele. Fica todo mundo aqui atrás e espera até a chance de ganhar por uma bola. Hoje dá gosto ver até a Série B jogar, porque todos os times são propositivos, eles aprenderam. Nós precisamos ser propositivos. Nós precisamos parar o país porque alguém entrou com uma proposta que o governo tem que distribuir calcinha para trans. A gente tem que entrar com uma proposta dizendo que é crime distribuir roupa íntima para trans. A gente fica só aqui esperando vir a pancada para depois a gente reagir. Nós temos que propor o jogo. E nós nos acostumamos a viver nas cordas no ringue. Politicamente, por amor à pátria, nós temos que levar a luta para o meio do ringue. Sem medo. Sem medo. Eles chegaram até aqui não porque são corajosos, é porque nós nos acovardamos. Essa sanha que hoje ocorre, esse autoritarismo, esse ativismo do judiciário do Brasil, ativismo judicial. Toda vez que eu vou a algum lugar, as pessoas falam, não toca nesse assunto. Se Pedro não tivesse morrido crucificado de cabeça para baixo, se Tiago não tivesse morrido arrastado pelas ruas, se Estevão não tivesse morrido apedrejado, se João Batista tivesse medo de perder o pescoço, nós não estaríamos aqui. Em nada tenho por ganho a minha vida. Somos convocados, ainda que sejamos só 300. Mas os 300 de Gideão era muito mais do que isso. Quando tinha 10 mil, ele já achava que era pouco. Gideão falou, é pouca gente, 10 mil. Como é que vamos para a guerra com 10 mil? Mas no final ficou com 300. É assim que estamos nos sentindo. Uma nação sitiada já. Não é que saiu um presidente e entrou outro presidente, não. É mudança de regime mesmo. E está claro, à luz do dia. 2 pilares, destruir a economia. Tem 5 meses, a economia desse país já não existe mais. Desemprego, empresa fechou, quebrou, empresa fechou, quebrou, desemprego, aluga-se, fechou. É assim que o Brasil já está vivendo. Destrói tudo! Esse ataque, esse desvio de atenção para o presidente do Banco Central, que traz equilíbrio à economia, é exatamente para buscar o restante, para poder zerar aquilo que ainda pensamos que vai voltar, que é o equilíbrio, através do Banco Central. Você zera isso, olha o calabouço fiscal do Haddad, que Lindbergh Farias, Lindbergh, ex-senador comigo, hoje deputado, disse que Haddad, o calabouço fiscal, tem parte com o capeta. Não foi eu que falei, não, foi o pastor Lindbergh. Tem parte com o capeta. Eu não acho que só o calabouço tem parte com o capeta, eu acho que tudo. Sabe? E todos. O setor de serviço vai ser taxado em 42%. Setor de serviço, a ponta dele é a pessoa que vende coxinha na praia, vende picolé. 42%. E o segundo pilar ser destruído. Eles vieram para a superfície, não tem mais nada escondido. Atacar as pautas conservadoras, atacar as pautas de família, de valores e princípios. Juntamente, eles juntaram de uma vez, atacar a propriedade privada. Enquanto eles atacam as pautas conservadoras, o MST toca o terror nas nossas terras produtivas, onde tem 25% da balança comercial desse país, alimentando 1/3 do planeta. Eles tocam o terror e são chamados de movimentos pacíficos em defesa daquilo que eles têm direito. E a narrativa vai se concretizar com a história de que o Brasil sofreu um golpe. Um golpe com o presidente empossado, com o ex-presidente fora do país, e a única pessoa que nós tínhamos com capacidade para assumir, se o golpe se concretizasse naquele dia, seria a irmã Hilda, que sairia da frente do QG com a Bíblia e viria para assumir o lugar de Jair Bolsonaro. E eu gostaria que vocês levassem isso para o Brasil, que vocês postassem isso. A presidente que poderia ter sido, irmã Hilda. Por pouco não foi. E eu tenho até alegria, viu, padre? A irmã Hilda faz um jejum toda semana dentro do meu gabinete. Ela passa o dia inteiro trancada numa sala lá, orando com outras mulheres. Porque a nossa luta é espiritual. Quando a palavra diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é espiritual. Vocês precisam entender, e eu vou fechar sem dar nome aos bois. Quando a nossa luta é espiritual, sabe por que o diabo tem raiva de você? Tem raiva de mim? Tem raiva de você, padre? Porque o diabo é um espírito. E Deus é espírito, diz a Bíblia, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe por que ele tem raiva de mim? É porque Deus é espírito. O diabo é um espírito. E eu e você também somos, nós somos espírito. A quem Deus deu um corpo. O problema do diabo é que ele é um espírito sem corpo. E ele precisa de corpo para entrar. E esses corpos todos estão em movimento nas instituições do Brasil. Estão dando para entender? Nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra potestades. Nós estamos vivendo um dia de inversão de valores tamanha, num país que diz que é democrático. Ontem eu tive a oportunidade, me solidarizei na tribuna, fui falar isso na CPMI, o presidente cortou a minha palavra, ser solidário ao jornalista Pavinato. Mais uma vez sou solidário a esse jornalista. É um jornalista como tantos outros, com seus defeitos, desvirtudes e virtudes, é assim que é feito o ser humano. Mas ainda que fosse um de esquerda, eu seria solidário pelo direito de falar, pela liberdade de expressão que nós tanto pregamos, e essa liberdade de expressão não só serve quando é a nosso favor. Olha, se há uma liberdade de expressão e o cara usa expressões que não servem ou que me atingem, a lei está aí, o ordenamento jurídico estava aí, hoje não está mais. Na época da internet ele está nas nuvens, aqui não está. O ordenamento jurídico não existe.
Mas se existe, você usa o ordenamento jurídico, você leva o cara lá para a primeira instância e é crime de calúnia, de difamação. Isso. Mas agora foi o Pavinato, que é conservador. A Jovem Pan, tomar a concessão da Jovem Pan. Nós precisamos reagir, não tão somente ser solidário. Se vai tomar a concessão da Jovem Pan, é preciso tomar a concessão de quem faz novela às 8 horas, afrontando a família brasileira, seus valores, expondo as nossas crianças e os seus programas que erotizam criança e continuam com as suas concessões. Mas aquele que fala sobre liberdade, sobre pátria, sobre valores e que diz que a criminalidade tomou conta desse país, desarmar a sociedade é um grande valor porque o bandido continua armado. Eu vi um vídeo de um bandido. Eu fiquei impressionado, onde o Estado falha, onde o Estado sai fora, onde o Estado, de forma combinada consigo mesmo e com sua ideologia, porque isso não é valor de vida, entrega ao crime a vida da sociedade, as ruas e as praças. Quando eles fazem a marcha gay em São Paulo e levam as crianças para a marcha gay. No outro dia saiu um vídeo de um cara, e ele de cara limpa, muito jovem ainda, que estava falando em nome do comando da capital. Primeiro comando, dizendo: vocês são adultos, façam da vida de vocês o que vocês quiserem, mas não toquem nas crianças. Sim, não toque nas crianças, porque vai ter cerol. Quando chega para o crime dizer: olha, se as autoridades não deram jeito, se eles não fizeram, e manda quem tem poder. Um vídeo aberto como esse significa que quem tem o poder deu o recado. Eu estou abrindo uma nova CPI para investigar abuso de infantes e adolescentes. Nós estamos diante de um quadro aqui agora, de hoje, de ontem, desse desgraçado que sequestrou uma criança de 12 anos indo para a escola, botou numa mala e levou para estuprar. Nós vamos ficar dizendo: olha, como eu falei, a solidariedade, ela existe, mas qual a ação? Aí tem diversas leis que eu fiz na CPI da pedofilia. Ele será punido, vai sair no bom comportamento. Todo pedófilo sai com bom comportamento, porque não tem criança lá dentro, ele se comporta bem. Nós precisamos de prisão perpétua. Nós precisamos de prisão perpétua para esse desgraçado. Eu entrei com um ofício solicitando a abertura do sigilo do relatório da CPI da pedofilia de 2006 a 2009. E os senhores não têm noção do lixo que tem naquele relatório, padre, que envolve de indoutos a doutores, que envolve de políticos, de religiosos, de falsos pastores, de falsos padres, que na verdade nunca foram padres nem pastores, são criminosos que se valeram do sacerdócio para conquistar a presa, ganhando a confiança da família. E eu quero contar com os senhores, porque a nossa cruzada não é o futuro, esperando que sejam as crianças. Porque criança não foi o futuro do Brasil. A gente já falou muito isso. O nosso futuro será... Não é verdade. Nunca foi futuro do Brasil. Não será futuro do Brasil. Criança é o presente do Brasil. Ou você cuida do presente, ou nós não teremos futuro. Essa geração pernóstica, perdida, envolvida com a libertinagem da sociedade hoje, que eles pregam as televisões abertas e os ideológicos como liberdade. Essa liberdade que eles pregam não é nada mais, nada menos do que a velha libertinagem. É porque 2 gerações se perderam. Antigamente, os cultos, os almoços e jantares das famílias, quando um filho passava no vestibular, era uma alegria muito grande. Era motivo de festa, de presentes. Hoje é motivo de muita preocupação. Com 3, 4 meses, o que vai virar? O que vai sair de lá? Pelo amor de Deus. E então, em todas as áreas, comecemos a estudar a possibilidade de você entrar no conselho tutelar do seu bairro, de você ser síndico do seu prédio, a possibilidade de você ir para o conselho de saúde do seu município, conselho de segurança do seu estado, conselho disso, daquilo. Nós precisamos ocupar espaço, não existe espaço vazio. Nós reclamamos, eu mesmo sempre reclamei. Pô, subiu de novo o condomínio? De novo? Está fazendo o quê? Mas eu mesmo nunca fui na reunião para saber o que esse síndico está fazendo. É o que nós fazemos com a política no Brasil. Já viram que disputa é para a eleição de conselho tutelar? Não é porque a pessoa tem um preparo e quer cuidar de crianças muito, sim, mas não é porque ele é assessor do vereador e tem um salário bom, e o vereador quer fazer ele conselheiro para eleger ele vereador depois e o outro ser deputado. Olha que a conta dá certo, só nós que não sabemos fazer a conta. Aqui um menino se elege deputado federal, vai muito bem, já está cogitando ser candidato a prefeito. Calma, meu filho, calma, devagar, com andor que o santo é de barro, cair quebra, anda devagarinho. A gente não entende. Nós precisamos ter unidade a cada passo, porque esse assalto de vaidade não nos levará a lugar nenhum. Nós vivemos 4 anos, me lembro da eleição de 2018, Jair Bolsonaro esfaqueado, eu largo meu estado e vou para o Brasil assumir a campanha. O sonho do povo do Brasil, eu dizia para ele, lá do Nordeste, eu ligava ele na cama e eu falava: se você for gravar alguma coisa, diga, a surpresa virá do Nordeste. Ele falava: por quê? Tá doido, eles são muito fortes aí. O Nordeste, Bolsonaro, o Nordeste não é comunista, o Nordeste não é socialista, esse povo não sabe nem o que é isso. O Nordeste é Padre Cícero Romão, é Frei Damião, o Nordeste é a Assembleia de Deus, o Nordeste é a Igreja Batista, o Nordeste é a Igreja Católica, o Nordeste é o padroeiro da vaquejada. O problema é que eles precisam entender que eles foram laçados pelo Bolsa Família. E o Bolsa Família tem um mecanismo que, veja que coisa, e nós somos muito mais inteligentes. O mecanismo do Bolsa Família, simplório. Você se inscreve no Bolsa Família aonde? Na prefeitura. Quem leva você? O vereador, ou o prefeito, ou
o líder comunitário. Alguém leva você. É uma pessoa que está acima de você para dizer, olha, se não votar em fulano que o governador mandou, você sai do Bolsa Família. Nós vamos tirar sua família toda. Tá ouvindo? Tá. E eu comecei a detectar aquilo. Eles não falam em número aqui. Eles ficam calados. Virado aqui, Jair. Porque esse povo é cristão. Acredite, o Brasil é cristão. Naquela eleição, a esquerda perdeu 11 milhões de votos no Nordeste. Jair Bolsonaro venceu as eleições por 11 milhões de votos. Nós só precisamos entender. Mas, quando o Lula disse para Maduro, melhora a tua narrativa. Melhora porque tem que ter uma boa narrativa. E quem faz a narrativa primeiro ganha. Ele fez essa frase. Quem faz a narrativa primeiro ganha. Nós não precisamos da narrativa, nós precisamos insistir com a verdade. E aí eu fui lá e criei o Auxílio Brasil, padre. Eu escrevi aquilo para o presidente. O Auxílio Brasil. Só que não era o nome que eu dei. O nome que eu dei foi Cidadania Brasil. Porque auxílio tem cheiro de esmola. Tem cheiro de coisa que vai acabar. E as pessoas no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Sudoeste, no Norte, todas concordam com uma coisa. Jair Bolsonaro melhorou. Ninguém passou fome na pandemia. Ele segurou as pequenas empresas. Ele melhorou. O Auxílio Brasil, que já vinha do auxílio emergencial. O Auxílio Brasil foi para R$600. Foi Jair Bolsonaro. Mas eles não souberam apagar a memória afetiva do povo com o Bolsa Família. E eles diziam assim, Jair melhorou. Mas quem fez foi Lula. Jair melhorou. A afetividade. A afetividade estava onde? No gancho. E eles não souberam. Porque qual era o gancho? Quando eu crio o Auxílio Brasil, era exatamente para tirar as pessoas da prefeitura. Você se credencia não na prefeitura, no governo federal. Você recebe direto da Caixa Econômica, na sua conta, no seu nome. Você não precisa pedir prefeito, vereador, você não precisa pedir ninguém, você é um homem livre. Eu dizia, essa é a segunda lei áurea do Brasil. O povo está livre para votar em quem quiser. Mas tiveram dificuldade de explicar esse gatilho de que você agora vai para o governo federal. Você não deve mais para o líder comunitário, você não deve nada a ele. Ele não tem que gritar, botar o dedo no seu nariz e dizer quem você vai ter que votar. E você pode perder o medo. Então nós precisamos aprender. Eles estão comemorando 26 anos na nossa barba, com o nosso dinheiro, com o nosso suor. Já houve muitos começos. Eu vi o Hilton bem mais novo, no começo da FENASP. Já deu meus 5 minutos? Eu não vi. Botaram aqui 100 minutos. Isso é coisa do padre. Isso aqui é amizade. A missão foi minha. Foi. A missão foi não, o padre está sem coragem agora, é? Agora ele não tem coragem, né? Hein? E nós precisamos entender unidade. A gente diverge doutrinariamente, claro, em outras ideias também. Mas a vida nos une. O nascituro nos une. Se você não sabe dizer a alguém porque você é conservador, se lembre que você nasceu. Falei, eu sou conservador por causa do útero da minha mãe. Você já começou a fazer seu discurso. Eu só sou conservador porque eu nasci, não fui abortado. Pronto. Você já começou, você já sabe dizer por que você é conservador. Então somos conservadores por causa do útero, por causa do nascituro. E a partir do nascituro, todas as coisas. Me desculpe, eu achei que eu tinha falado 3 ou 4 minutos, estava indo pro quinto, mas... parei em 10. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos em frente, padre. Quando a gente fizer 26 anos, nós estaremos comemorando um país livre. Se nós estivermos vivos, 26 anos dos nossos netos ocupando as cadeiras todas, dos nossos filhos no plenário, coronel, ocupando todas as cadeiras, conservadores com meia dúzia de ideológico acuado, um país plenamente Deus, pátria, família e liberdade.